Oi, gente! Voltamos! O nosso primeiro episódio de como se preparar para a segunda fase da OAB foi um sucesso, né, Rê? Oh, que bom, né? Muito legal, feedback super positivo. E aí, eu e a Rê, a gente se reuniu aqui de novo para falar mais um pouquinho para vocês, nesse segundo episódio, de como se preparar para a segunda fase da OAB, levando em consideração aí a nossa experiência, né, o nosso conhecimento, ah, sobre essa, Especificar a área, né? sim, sobre essa prova. E aí dar dicas para vocês um pouco mais precisas, mais voltadas para essa Para preparação, cada né? área que a gente faz a mentoria, para ficar mais fácil para Exatamente. vocês conhecerem os detalhes de cada mentoria, né? E por falar em mentoria, já que o nosso encontro de hoje aqui está objetivando, né, a gente falar especificamente dessa preparação em cada uma das áreas, eu queria que você me contasse, Rê, para mim, para os alunos, né, para quem vai escolher trabalho, qual a estratégia de preparação, como se preparar, o que levar em consideração, o que é importante para esta segunda fase da OAB, para se preparar em direito do trabalho para essa segunda fase da OAB. Bom, a meu ver, o principal elemento é o comprometimento. O aluno precisa se comprometer, ele precisa se lembrar que é um curto período em que ele vai se dedicar, porque a maioria pode até estar estudando durante a faculdade para a OAB, mas especificamente, né, o aluno vai acabar estudando no momento que ele fizer a inscrição e aí ele já está mais focado para o exame da ordem. Então, ele tem que se comprometer. Muitos alegam falta de tempo, o que é compreensível, sobretudo para quem tem família para cuidar e já trabalha fora e alguns ainda estão na faculdade, mas ele precisa separar um tempo específico todos os dias para estudar, porque é muito material. Por mais que a gente concentre, a gente foque naquilo que mais cai, tem um material extenso, então eles precisam arrumar um tempo para poder se dedicar e leitura da lei. Eu acho que leitura da lei é importantíssimo. Então, no caso da trabalhista, eu falo, veja, jornada de trabalho é um tema que cai de forma recorrente, extinção contratual. Então, vai lá no capítulo de extinção contratual, começa, pega o artigo 457 seguinte, se lê. Jornada do trabalho, vai lá no artigo 58, capítulo, leia e, além da legislação, as súmulas, que aí a gente vai comentando em aula, né, que são os entendimentos dos tribunais sobre o assunto. Eu acho que ler a legislação para ele já se familiarizar e já conhecer onde ele vai encontrar na hora da consulta vai economizar tempo. Agora, uma das principais estratégias é fazer provas de exames anteriores. Por quê? Fazendo provas de exames anteriores, eles têm noção do tipo de questão, como que cai a questão, como que é perguntado, quais os requisitos das respostas, quais os parâmetros, o que é importante. E com isso, ele já vai se conduzindo, focando para o estudo. Então, vai perceber também que sempre caem os mesmos temas. Uma vez ou outra eles mudam, né? Até para sair um pouco daquele círculo dos temas recorrentes, mas se ele fizer provas anteriores, ele vai verificar que às vezes eles mudam uma palavra na questão, caem questões às vezes quase que idênticas. As mesmas teses, As praticamente. mesmas teses, com as mesmas fundamentações. Então, acho que isso já auxilia a ele se familiarizar no momento que ele estiver lendo a prova, porque isso vai fazer a adrenalina baixar e ele vai ficar se sentindo mais confortável no momento de estar fazendo a prova, que a gente sabe que gera uma ansiedade, né? Então, eu acredito que fazer provas anteriores e ler muito a legislação ou as súmulas, orientações jurisprudenciais que nós passamos, isso vai facilitar para o aluno na hora de fazer a prova para a OAB. Vai deixá-lo mais preparado, né? Não, Mais sem dúvida. seguro até Sem por estar dúvida. se familiarizando com aquele assunto e com o material de consulta, que é a legislação, né? Eles falam muito dessa dificuldade. Eu não encontro na lei. Eu não consigo achar no código. Mas se você não consultou o código, não se acostumou a manusear o código durante 5 anos, você não vai conseguir fazer em 6 semanas. Né? Eu não sei, na preparação em trabalhista, quanto tempo normalmente dura a tua mentoria. Em penal, eu costumo fazer em 6 semanas. Se você não aprendeu a manusear a legislação, não leu a legislação em 5 anos, em 6 semanas, você vai ter que realmente fazer um esforço muito maior, né?
Certamente. O importante é que nessas 6 semanas, no meu caso, eu tenho um mínimo de período, porque como são aulas individuais, os horários são bem flexíveis, então eu posso tanto montar com o aluno 2 ou 3 vezes por semana ou uma vez por semana, vai depender da disponibilidade que o aluno tem. Mas eu preciso de pelo menos, no mínimo, né, de 6 a 7 semanas, ou seja, quase 2 meses, e o máximo de 4 meses, que muitos começam a fazer até antes da inscrição da OAB. Eles já começam a se preparar para poder ter mais tempo para estudar mais material. Então, é interessante, se ele não fez isso durante a faculdade, ele começar a se familiarizar com esse código, com essa legislação, com os tipos de perguntas. Por quê? É aquilo que a gente sempre comenta, né? O que é desconhecido, às vezes, tem uma resistência maior. Se ele já se familiariza, ele já se sente mais seguro e, às vezes, a resposta está lá, só que na hora não vem, que é o famoso branco. Se ele se familiarizou, com certeza vai vir a resposta para ele. É uma dificuldade a menos. Acredito que seja também o teu entendimento, eu não sei qual orientação que tu colocaria aí nesse sentido para o aluno. Eu concordo com você, Rê. Eu acho que a leitura, o manuseio da legislação, se familiarizar com a legislação, é o primeiro ponto principal aí, é o primeiro ponto que a gente tem que observar nesta preparação. Acho que em qualquer área, em trabalho, em penal, em civil, enfim, familiarizar com o manuseio da legislação, né? Aprender a usar o código, a localizar as teses no código. Mas eu costumo brincar com os meus alunos, a gente falou isso no outro episódio, né? No nosso primeiro encontro, que eu dou os caminhos, mas eu não aprovo o aluno, porque não sou eu que vou estar lá no dia fazendo a prova para ele. Não é tu que vai estudar, Exatamente. Ele que tem que estudar. Então, assim, eu dou os caminhos. Eu falo isso na primeira aula. Eu estou aqui hoje para dar os caminhos para vocês. O resto vai depender de vocês, né? Então, se vocês seguirem exatamente o que eu estou falando, as minhas orientações, se vocês fizerem exatamente as minhas orientações, aquilo que eu estou pedindo para vocês fazerem, a chance de aprovação vai ser muito alta. Claro. Né? Porque a gente conhece a prova. Você está há 25 anos, né, já trabalhando com isso. Na prova da OAB, 17. Com a preparação para a segunda fase. Eu acompanho, o Void Penal tem mais ou menos isso, talvez um pouco menos, mas eu acompanho a prova da ordem, tem mais de 20 anos também. Claro. Então, assim, você conhecer a prova é o primeiro ponto, é o primeiro passo. É o start. É o start para começar a se preparar. Então, assim, conhecer a prova, saber manusear a legislação. Depois, eu costumo brincar, né? Quando você vai fazer... É uma segunda brincadeira que eu faço. Eu dou os caminhos, é a primeira. E a segunda quando você vai fazer uma entrevista de emprego, eles te perguntam, você tem prática nisso? Você tem experiência nessa atividade que você vai exercer? Porque isso conta na hora da contratação. Claro, né? Empirismo é forma de conhecimento, já dizia John Locke, sem dúvida. Então, assim, mostrar que você sabe, que você conhece, que você tem experiência naquilo, faz toda a diferença. Sim. E o que é a segunda fase? É a prática. Então, você tem que treinar. Se o aluno não treina, se ele não faz peça... Ser disciplinado, né? Não adianta que não tem disciplina, não adianta. Você pode ter o melhor método do mundo. Tem que reservar um tempo para isso. Mas o melhor método do mundo não aprova se o aluno não fizer a parte dele. Sim. Então, assim, a gente desenvolveu aqui o nosso método, que é muito parecido, que é muito semelhante, baseado aí em fazer provas anteriores, treinar provas anteriores, estudar a legislação, ter a disciplina, se organizar. Se o aluno não seguir essas orientações, pode ter o melhor método do mundo que não vai passar, né? Então, eu acho que a estratégia é essa, você conhecer a legislação, saber manusear, saber localizar no código onde está aquela tese, aquela informação de direito material, estudar provas anteriores, fazer simulados, estudar o gabarito das provas anteriores. E os temas mais recorrentes, que são sempre... Que tem a ver com o que você falou. Que eu falei, muda um ou outro, mas são quase sempre os mesmos, Sim. né? Tanto é que a gente até faz estatísticas, Sim. né? A gente fala assim, eu tenho lá o GPS... Tem os temas que sempre caem, não tem jeito. Quais são os temas mais cobrados na segunda fase? Então, você
a gente que acompanha há muito tempo sabe o que vai cair, e aqui a gente direciona o aluno para estudar aquilo. Mas se ele não estudar, se ele não fizer esse gabarito, desculpa, se não fizer esse simulado de provas anteriores, em cima de provas anteriores, se não treinar, eu falo que é treinar, treinar, treinar. Prática é isso, né? É sentar e fazer. Peça, responder questões. Ah, mas eu não sei se eu acertei. Leia o gabarito na sequência. Estudando o gabarito, você já vai memorizar aquela tese. A pergunta e a resposta. Exatamente. E aquela tese que você não identificou, se no dia da prova cair, você vai identificar de primeira. Sim. Porque você se preparou para isso. Né? Então, eu acho que é bem isso mesmo. A gente conhecer a legislação, treinar, conhecer a prova, fazer simulado, estudar gabarito. Não tem erro. Não tem erro. E aí, quais as dicas que tu daria para um aluno para poder identificar peças, poder saber aquilo que ele vai se dedicar mais, já que nós temos uma universalidade, né, de previsões aí, de temas, de peças. Quais as dicas que tu daria para o aluno para ele focar especificamente? Bom, eu comentei até no outro episódio, né, no primeiro episódio que a gente gravou, que mais uma brincadeira que eu faço com os meus alunos, que o processo penal é para os fortes, né? Porque ele tem começo, meio e fim. Começou, tem que ir até o final. E o processo penal ele é muito mais fácil que o processo civil, porque ele tem momentos processuais oportunos, momentos processuais específicos, que facilita a identificação das peças. Então, por exemplo, quando você faz a linha do tempo no processo penal, né? O processo penal começa com denúncia ou queixa. Só tem 2 peças inaugurais no processo penal, petições iniciais no processo penal. A denúncia é peça exclusiva do Ministério Público, então já não vai cair em segunda fase da OAB. Claro. Então, o que pode cair numa segunda fase da OAB? No máximo, uma queixa-crime, que é uma peça inaugural de ação penal privada. Depois da queixa-crime, você tem citação, resposta à acusação, aí você tem a audiência de instrução, memoriais e sentença. Então, esse passo a passo, a linha do tempo, no processo penal, momentos processuais oportunos, específicos, contribuem demais para a identificação das peças. Né? E por mais que as teses em direito penal, em processo penal, sejam mais complexas na segunda fase, a identificação das peças não é. E, além disso, a gente tem um número reduzido. Né? Como eu falei também no outro episódio, a gente tem, normalmente, 10 peças que são mais cobradas. Tem as famosas 4+, né? Que fica lá em rese, apelação, memoriais e resposta à acusação. Rese, memoriais, apelação e resposta à acusação. São as 4+. Então, quando você se localiza na linha do tempo, isso facilita demais a identificação. E esse número reduzido de peças, né, quando a gente olha de uma forma geral, quantas peças podem ser cobradas? 19, 20. Né? Dessas 19 e 20, quais são as mais cobradas? 4. Então, quando você se localiza na linha do tempo e faz esse GPS, né, que é esse monitoramento do que já foi cobrado, isso facilita demais a identificação das peças. Então, dentro do processo penal, de um total de 19, 20 que podem ser cobradas, a gente tem aí 4 que são as principais. Eu não sei, em direito do trabalho tem... muito semelhante também, porque eu também faço a linha do tempo, porque em direito do trabalho, acredito, da forma que tu comentou, que seja igual ao penal, nós não temos a possibilidade, como no civil, exemplo, de uma decisão caber 2 recursos. Nós temos o princípio da unirrecorribilidade. Então, com a linha do tempo, por isso que eu digo que o aluno não tem que decorar, ele tem que entender o processo. No momento que tem um problema, o que aconteceu no processo, em qual fase que eu estou no processo, qual seria o próximo ato processual, aí ele consegue identificar a peça. E ainda para auxiliá-lo, eu coloco alguns termos que ajudam a facilitar. Exemplo, eu tenho até um videozinho que eu gravei no Instagram, porque isso muitos alunos falaram, ajudou bastante. Se está lá, o juiz julgou procedente, e aí precisa tutelar os direitos do seu cliente. Se é
procedente ou improcedente é o juiz de primeiro grau, então aí vai ser um recurso ordinário. Agora, se falar foi negado provimento ao recurso, se falar em provimento é porque julgou o mérito do recurso, as razões, ou deu provimento, então aí vai ser um recurso de revista, vai ser um outro recurso. Ou se fala negou conhecimento, é porque nem analisou assim, os pressupostos formais. Então, são alguns termos que eu passo para eles, que se eles identificarem no problema, eles já vão ter uma noção da peça. Né? E eu acho que isso facilita. E na trabalhista, ela é mais enxuta ainda, até por conta do princípio da informalidade que nós temos, né? Que não precisa nem de advogado até a segunda instância, que nós chamamos de jus postulandi. Então, como que eu vou autorizar, como o legislador autoriza o empregado a entrar com uma ação se for um processo complexo? Não tem como. E as nossas peças são praticamente menos que 10. As principais, assim, e diria mais, que caem com mais recorrência são 3, mais recorrente ainda 2. Então, a linha de tempo e, efetivamente, alguns termos que aí vão facilitar para o aluno, desde que ele entenda o processo, né, para ele identificar qual é a peça que ele vai fazer, como que ele vai desenvolver, inclusive para quem encaminhar. Às vezes eles não sabem, exatamente, né? Para quem endereçar, que é um dos pontos importantes para efeito de pontuação, claro, né? É uma informação, o endereçamento é pontuado na prova. Então, saber endereçar é extremamente importante. Se ele conhecer a linha do tempo, ele vai saber qual é o próximo passo, quem que vai conhecer aquela peça, aquele ato processual que ele tem que praticar. Exatamente. Então, acho que a linha do tempo aí ela é muito semelhante, né, em termos de identificação de peça. Eu acho que ela contribui, tanto em direito do trabalho quanto em direito penal, ela contribui bastante para a identificação das peças. Conhecer realmente a linha do tempo, o procedimento, os atos que podem ser praticados dentro daquele procedimento. E o problema acaba dando para a gente informações que vão contribuir. Né? Então, você citou aí... conhece, né? Exatamente. Por isso que conhecer e estudar, né? Por isso que você citou aí os exemplos em direito do trabalho. E eu diria o mesmo em penal. Então, se, por exemplo, o problema fala assim, a audiência de instrução já foi realizada e o Ministério Público requereu a condenação. O que vem depois da audiência de instrução? Não pode falar em queixa-crime jamais? Não, até eu que não sou penalista, como que eu vou fazer uma queixa se já tem uma condenação? Até pela lógica, né? Exatamente, você está lá no final do processo. Acabou a audiência de instrução, abre prazo para os memoriais. O promotor já apresentou memoriais requerendo a condenação. Você tem que lembrar que você está na segunda fase, você vai atuar como defesa. Né? Vai atuar como defesa. E aí, qual que é o próximo passo, então? A defesa apresentar as alegações finais dela através de memoriais. Né? Lógico. Então, não é difícil. Realmente conhecer, estudar, acompanhar. E isso tudo contribui para o melhor desempenho na prova. Claro. E no tocante às questões? Quais as dicas, o que tu acha importante para as questões, para o aluno poder identificar, saber como responder, sabe? Quais os parâmetros aí que tu chamaria a atenção dos alunos? Essa tem sido uma dificuldade nos últimos exames. Dos alunos que eu estou acompanhando, a maioria fala, quando pega lá o espelho, né, com a correção, a maioria fala, Marina, eu reprovei nas questões. As questões me pegaram. Por quê? Porque as questões, elas vêm com um nível de dificuldade um pouquinho maior também. Né? Elas estão a cada exame com um grau, com um nível de dificuldade um pouco maior. E o aluno, ele foca mais na peça. Mas as questões têm o mesmo valor. Exato. 50-50. Eles acham que é só peça, eles se preocupam só com a peça e as questões, elas, né, precisam também elas valem 50% da prova. E aí, nos últimos exames, eu até dei um enfoque um pouco maior para as questões durante a preparação. Eu disponibilizei para os alunos uma aula em que eu pego questões antigas, né, questões dos exames anteriores, e eu vou não só explicando, ensinando como identificar, entender o que a questão quer e o que responder.
como responder. Sim. Porque as questões, elas normalmente exigem a mesma coisa que a peça exige. Então, vem um problema para você identificar qual é a medida judicial, a medida jurídica, a medida a ser tomada naquele caso, né? E também pede para você identificar qual é a tese de direito material e a tese de direito processual naquele caso. E vem dividida em A e B, né? Então, tá lá. Qual é a medida jurídica a ser tomada nesse caso? Na qualidade de advogado de fulano, qual é a medida a ser proposta? Então, é identificar a peça, na verdade não é uma peça, né? Mas sim a medida. Processual, você não vai precisar fazer a peça, mas a medida processual. Fundamentar, onde ela está prevista. Então, se a gente for falar em resposta à acusação, por exemplo, artigo 396 do Código de Processo Penal. E aí, na letra B, normalmente a pergunta é envolvendo uma tese de direito material e direito processual. Então, ou seja, o mesmo que eu faria na peça, né? Então, eu tenho que identificar a peça e tenho que identificar as teses de direito material e de direito processual. Por isso que eu falo para o aluno, ainda que a gente, aqui durante a aula, a gente treine, foque mais nas peças, esse exercício de identificação de peça e de teses vai ser utilizado, vai ser útil também para a preparação das questões. Então, nessa aula do Vai de Penal, eu mostro para o aluno que as questões devem ser respondidas com o mesmo raciocínio que a gente faz para as peças, tá? De identificar a peça, identificar a tese e identificar o fundamento jurídico. Excepcionalmente, uma ou outra que cai em um conteúdo mais teórico, tá? Mas, normalmente, o raciocínio, o exercício é o mesmo. Então, eu falo, treinando aqui para a peça, a gente também está treinando para as questões. E sempre responder de forma objetiva, né? Sim, não, por quê e onde é que isso está na lei. O aluno, às vezes, ele acaba dando uma volta, responde de uma forma prolixas, né? prolixa e não foca, não é objetivo. E o examinador, você imagina, o examinador ele tem 200 provas para corrigir por dia. Eu até brinco com os alunos, se a tua for a primeira, ele vai estar muito mais disposto. Se a tua for a última, ele vai estar exausto. Então, a obrigação de se fazer entender é sua. De facilitar a vida do examinador é sua. Então, por isso que você tem que responder de forma completa, objetiva, fundamentada. Sim, não, por quê e onde é que isso está na lei. É isso. Em trabalho funciona assim também? Sim, mas o que eu achei interessante é porque em trabalho, nem sempre, numa questão, eu vou ter a resposta da medida judicial e da medida jurídica, não necessariamente judicial. O que eles fazem é que algumas questões são focadas mais para o processo e outras questões mais para o direito material. Sobretudo porque a maioria no direito material, porque a nossa CLT ela tem poucas regras processuais, em vista disso nós utilizamos subsidiariamente o CPC, e eu até na aula eu falo um pouquinho, a Justiça do Trabalho ela foi montada lá em 46, na época era só uma tentativa de conciliação, então não tinham tantas regras, né? Depois outras leis que foram inserindo artigos na CLT e subsidiariamente a gente, como na fase de execução, tem que pegar muita coisa até do CPC, porque nós não temos previsões específicas. Então, cai muito mais direito material do que processo, mas cai processo também. E outra dica que eu dou sempre é para ele explicar, porque está, inclusive, lá no edital, inclusive nas orientações da prova. Eu falo, não adianta, é por causa do artigo X ou Y. A mera citação do dispositivo, muitas vezes nem pontua. O que o examinador quer verificar? Se o aluno entendeu o que está acontecendo. Então, ele tem que explicar. E aí eu faço até uma diferença entre a fundamentação jurídica e a fundamentação legal.
eu digo, tu tem que colocar o artigo de lei, que é a fundamentação legal, ou se for uma súmula do tribunal, uma orientação jurisprudencial, que é o seu respaldo, mas precisa explicar. Imagine que o cliente está na sua frente e aí ele faz uma pergunta, uma consultoria. Se tu falar de acordo com o artigo 3º da CLT, ele não vai entender. Então, tem que explicar, né, com uma forma, com coesão, para que o cliente entenda. Didática, isso é fundamentação jurídica, explicar, justificar a resposta, para depois se fundamentar no artigo de lei. Porque o que mais vai pontuar é a capacidade dele de expressar aquela informação jurídica e depois se respaldar no artigo de lei ou súmula, enfim, qual for a fundamentação legal. É o raciocínio jurídico, né? Que o conta muito jurídico, também. Lógica jurídica e tudo mais. Não, sem dúvida. Rê, a gente estava falando aqui das questões, né? De acompanhar o conteúdo, de refazer lá as provas antigas, que eu acho que isso vale para as questões também. Sim, claro. Responder questões que já foram objeto de provas anteriores, estudar o gabarito destas respostas, dessas questões de provas anteriores. Das respostas, né? O que eles estão exigindo nas respostas. Exatamente, a distribuição dos pontos, né? Exatamente o que é que vai ser levado em consideração na correção das respostas. Então, é conhecer a prova. Mas aproveitando tudo isso, eu comentei até um pouquinho antes aqui no nosso bate-papo, que no direito penal, na área penal, a gente tem as 4 peças mais cobradas. Em direito do trabalho tem isso também? Tem 2, diria 3, né? No caso, direito do trabalho, que é a contestação, o recurso ordinário e a petição inicial. Desde que a GV, que começou a fazer as provas, a maioria é contestação e recurso ordinário. E, por vezes, petição inicial, que aí muda até as modalidades. Agora, de todas as peças, tem algumas que nunca são cobradas, porque até não daria no problema para trazer elementos para que o aluno consiga efetivamente desenvolver determinadas peças. Então, até a gente menciona, né, traz alguns probleminhas. Agora, nós focamos mais, inclusive essas 3 mais, que são petição inicial, recurso ordinário e contestação, no Regina Rufino Cursos Jurídicos, mais de uma vez o aluno vai fazer. Então, a gente dá um apanhado geral das principais peças e depois vamos especificar um pouco mais, estudar um pouco mais para elaboração. No nosso caso, de um recurso ordinário, de uma contestação, de uma petição inicial. Eu não sei como funcionaria aí no penal. Estou com inveja de direito do trabalho. Eu digo para os alunos, vamos lá para o direito do trabalho, pessoal. Não, mas vou defender aqui o meu lado, vou vender o meu peixe também. Não, em penal, a gente tem as 4 mais, né? Fazendo GPS, buscando aí o histórico, estudando as provas anteriores, desde a unificação do exame, que foi 2010, 4 peças são as mais cobradas. Começando com apelação, tá? Que já caiu aí, já foi cobrada mais de 10 vezes. Depois vem memoriais. Depois de memoriais vem rese e resposta à acusação. Então, essas são as 4 mais. No total, a gente trabalha 15 peças. Mas destas 15, essas 4 são as mais frequentes. Por isso que eu falo que são as 4 mais. Mas já caiu revisão criminal, que não está entre as 4 mais. Já caiu relaxamento de prisão em flagrante, já caiu queixa-crime, já caiu agravo em execução, que são peças importantes também, né? Então, mas a gente foca nessas 4 mais e vai acompanhando pelo GPS qual é a aposta do próximo exame, né? Sim, tanto é que o aluno sempre fala nas vésperas, professora, o que a senhora acha que vai cair? Eu falo, olha, para mim agora está na vez de memoriais, né? Agora está na vez de rese. Se cair rese, vai cair uma tese de júri. Isso tudo a gente sabe como. Não é porque eu tenho bola de cristal. Não, é experiência. É acompanhar a prova. É estudo, é dedicação. É estudo. Por isso que eu digo que tem que separar um tempo. Não adianta, porque só assistindo aula não vai conseguir. O aluno precisa separar algumas horas por dia para poder conhecer se dedicar a prova. Isso. E é um período curto. Depois passe, pelo menos tu
tem a carteirinha, né? Tu é aprovado na OAB e aí tem um leque de opções. Não, sem dúvida. Para poder advogar. Então, eu acho que exatamente a gente conhecendo a prova, fazendo essa análise do que já foi cobrado, a gente acaba identificando aí as peças mais comuns. Mas em direito do trabalho teve uma vez que foi mandado de segurança, não foi? Foi uma inovação? Foi mandado de segurança há pouco tempo. E eu estou lembrando, estou falando das peças, na minha prova da OAB, no meu exame da OAB, caiu um habeas corpus. Meu Deus! Imagina isso na área trabalhista. Mas por que caiu um habeas corpus? Nem penal não cai. Porque na época, que nem faz tanto tempo assim, porque na época se permitia prisão do depositário infiel. Ah, sim. Né? Agora não Não pode tem mais a questão da prisão civil, só lá para pensão alimentícia. E era o exemplo, o problema de que houve uma penhora do bem já lá na fase de execução. E ele alienou o imóvel. Então, eu nunca me esqueço. Eu falei, gente, mas habeas corpus, né? A gente aprende o habeas corpus na área penal. Lógico que na trabalhista também cabe, etc. Mas, naquela época, como se permitia a prisão do depositário fiel, me cai um habeas corpus. Eu falei, meu Deus, mas tudo bem, passei, deu certo. Mas para a gente ter uma noção como caem peças diferenciadas, que eu acho injusto particularmente, tá? Tu comentou do MS. O MS não é uma peça trabalhista. Ele é uma peça que cabe no processo do trabalho. A meu ver, se a OAB ela quer verificar se o aluno está preparado para aquela área, teria que cair só peças daquela área. Então, se ele sabe fazer um RO, se ele sabe fazer um recurso de revista, uma contestação, porque cair outras peças que nós, como advogados, eu tenho anos de advocacia, fiz uma ou duas vezes de raríssimo, isso não vai testar conhecimento de ninguém. A prova da OAB teria que ser para testar o conhecimento do aluno e não para querer, não estou falando que a OAB quer reprová-lo, né? Mas não para dificultar a aprovação. Sim. Só que, infelizmente, nós temos que deixar o aluno preparado para tudo, porque a gente não sabe o que vem, né? Você falou do habeas corpus, isso só mostra o que eu falo para os alunos. A OAB, na segunda fase, não gosta de cobrar habeas corpus, tanto é que no enunciado ela coloca, elabore a medida judicial cabível diversa de habeas corpus, porque é uma peça muito flexível, né? Que você pode fazer, o próprio mandado de segurança, o próprio mandado de segurança, né? Então eu falo, pode ser que caia alguma coisa relacionada à teoria do habeas corpus, nas questões, mas na peça não vai cair. Mas muito legal saber que em direito do trabalho o raciocínio não é diferente, apesar de ter um número menor de peças. Na área jurídica, advocacia, né? Eu acho que vai mudar uma peça ou outra, tese, mas o esqueleto de como advogar é quase que um esqueleto único, né? O direito é uma ciência única. E até mesmo para efeito de elaboração da peça, que tem aluno que fala, né? Eu nunca fiz uma peça. Eu imagino que o direito do trabalho seja assim também. A gente parte de uma estrutura básica, né? Eu falo, pega a petição inicial lá do cível. O esqueleto, né? Pega a petição inicial lá do cível, que é uma peça que eles têm mais contato, né? Que é mais comum. Pega aquela lá e a gente vai partir dela. A queixa-crime, ela é uma petição inicial. Você só vai mudar o fundamento jurídico, né? E a violação do direito, que ao invés de estar amparada pela legislação civil, vai estar amparada pela legislação penal. Mas até isso não é difícil. Claro. Você parte de uma estrutura básica. A gente vê aí esses cursos de massa falando, aqui você tem aula de desenvolvimento da peça, de aprender as peças básicas, a gente vai te dar aqui um módulo só com estruturas de peça. Você parte de uma estrutura só e vai fazendo as adaptações, né? Isso eu acho que facilita também na preparação, ajuda bastante o aluno. Tanto só fazendo aqui um adendo, que na trabalhista, se a gente for verificar pela previsão do 840 CLT, a petição inicial é informal, ela pode ser até verbal. Por quê? Porque o empregado pode chegar lá e fazer a tua reclamação verbal, oral. No entanto, para o exame da ordem, os requisitos, os parâmetros são de acordo com o processo civil, que tem que ter o direito. Pela CLT, eu não teria que colocar a fundamentação jurídica, porque se o empregado vai fazer a reclamação oral dele, ele é leigo, ele não conhece a fundamentação jurídica. Sim. E vai passar, na prática, vai passar, o juiz vai aceitar. Não vai ser rejeitado. Mas, para a OAB, como precisa de critérios, de parâmetros,
Isso demonstra como é todo o mesmo esqueleto. Sim. Vai mudando endereçamento, teses e a legislação. Até mesmo das peças como queixa-crime, resposta à acusação e memoriais, que são na fase de primeira instância, eu falo, a gente parte da petição inicial e só vai mudando os fundamentos, né? E quando chega para as peças de segunda instância, os recursos, a apelação, eu falo, você só vai dividir aquela petição inicial em 2 peças, né? A interposição e as razões, mas parte da mesma estrutura. Então, é uma questão de adaptação. Claro. Então, não é um bicho de 7 cabeças, não é difícil, com orientação individualizada, né? Essa proximidade, o aluno com certeza vai se dar muito bem. E, Rê, o papo tá bom, né? Mas nós temos tempo aqui, e aí eu queria te perguntar, nessa preparação para o direito do trabalho, qual que é a mensagem que você deixaria para o seu aluno? Né? Uma mensagem assim, final. Para se preparar para a segunda fase em direito do trabalho, o que você diria para ele? Bom, eu deixo uma mensagem geral que eu deixo para todos os alunos. Eu costumo dizer muito que não existe bônus sem ônus. Então, nós não fazemos milagres, né? Como já falamos aqui, falamos no outro episódio, nós damos os instrumentos, mas ele precisa se dedicar e estudar naquele período. Ele precisa separar um tempo e estudar para focar para poder passar. Então, ele precisa reservar uma quantidade de horas, se possível, né, para ele estar se dedicando, tá estudando. E para ele não desistir, porque nem sempre as pessoas conseguem êxito de primeira, e isso é perfeitamente normal. Não é porque ele não passa, como muitos alunos chegam para mim, ai, prof, eu sou burro, eu não sei, já fiz 2, 3 exames da ordem, não consigo. Não tem nada a ver. Não é um dia de prova que vai definir o conhecimento daquele aluno ou não. Muitos chegam, eu fui super bem na época da faculdade, eu só tirava nota alta e já estou a 3 reprovações na OAB. Não se defina por um dia de prova. O teu profissionalismo está de todos os dias de circunstâncias, de estudos. Às vezes, naquele dia, tu não foi bem. Como eu disse, a prova ela é muito restrita, o tema, então tem que dar sorte de justamente tudo que tu estudou cair no dia da prova, porque o material é extenso. Então, para não desistir, focar, ser disciplinado, ser responsável, estudar, que vai dar tudo certo. Então, eu acho que o principal aí é no geral, né? Primeiro, se dedicar, porque não existe almoço grátis, não adianta achar que só vai assistir a aula, não vai estudar e depois vai bem na prova da ordem. E não desistir, mesmo que não dê certo de uma primeira vez, lembre-se, quanto mais provas, não estou falando que precisa fazer várias, mas quanto mais exames da ordem a pessoa está fazendo, cada vez ela está se familiarizando e cada vez ela está mais próxima da aprovação. Isso é importante. Sem dúvida. Você falou aí da questão, né, de muitas vezes os alunos se colocarem como burros, né, de eu não consegui, já prestei 3 vezes. Mas estatisticamente, o aluno, a média de aprovação, o aluno ele é aprovado depois de ter feito, em média, 3 provas. Então. 3 exames de ordem. E ainda hoje o aluno tem a vantagem da repescagem, que na nossa época não existia, né? Tinha que fazer. Eu sempre falei, para mim, a dificuldade era a primeira fase. Porque a primeira fase caía direito do trabalho, a primeira fase caía civil, processo civil, né? Que nunca pra foi o meu forte. Na época não era também, empresarial. Comercial também. Eu não aprendia nada. Mas, em compensação, a gente gabaritava penal e processo penal. Mas, para mim, a dificuldade sempre foi a primeira fase, justamente por conta das disciplinas que eu não tinha afinidade, né? E não gostava. Hoje, você tem a vantagem da repescagem. E quando você vai para a repescagem, você já conhece a prova, você já aprendeu a administrar o tempo de prova, você aprendeu adrenalina, né, a própria emoção, exatamente, os teus próprios sentimentos, né? Organizar tudo isso e administrar tudo isso é muito difícil, porque a ansiedade é grande. Eu fico super ansiosa. Né? Eu falo assim para eles, olha, quem terminar primeiro me avisa o que caiu. É que está sendo avaliado, né? O ser humano, quando está sendo avaliado, muda o grau de ansiedade, mas que existe. E eu tenho vários casos, imagino que você também, de alunos que eram excelentes alunos durante a graduação,
aprovação. E no exame de ordem o desempenho não é o mesmo, justamente por conta da tensão, né? E às vezes deu o azar de pegar uma prova que a OAB resolveu inovar. Resolveu cobrar dificultar, cobrar uma peça que não está entre as mais cobradas, né? Ou a mais frequente naquela área. Então, tem muito disso. Tem o fator sorte. Ele não pode se definir por esse único dia, essa única avaliação. Exatamente. E tem muito erro também na correção. Né? Tem muito erro. A gente pega para fazer recurso, para analisar o tem um critério subjetivo. Eu costumo dizer, por mais que coloquem parâmetros objetivos, quem está corrigindo é um sujeito. Se é um sujeito, um indivíduo, está eivado de subjetividade. Sem Toda dúvida. objetividade tem inserida subjetividade. E sujeito o que vai mudar erro. É o grau. Porque ser humano está sujeito a erro. A subjetividade, se vai ser um pouco mais arbitrária, um pouco menos, vai mudar apenas o grau. Mas que tem. Não, sem dúvida. Então, acho que é isso. Não se deixar definir por essa prova. Aproveitar a oportunidade da repescagem, né? E treinar. Segunda fase é conhecer a prova, né? Estudar as provas anteriores e treinar. A partir do momento que você junta isso, não tem como dar errado. Né? Somado às outras informações que a gente já trouxe. Vai mitigando, você vai chance de erro. Exatamente, vai diminuindo a chance de erro, vai te dando mais segurança e aí com isso a chance de aprovação ela é muito maior. Concordo. Acho que é isso mesmo. Né? É isso aí. Ai, adorei mais uma vez. Que bom, né? Se a gente chega ao fim de mais um episódio. Será que vai ter o terceiro? Pois é, vamos ver agora a repercussão, né? Nós estamos sempre prontas aí para ajudar os alunos. Sem dúvida. E retratar um pouco mais da nossa experiência, né? Da nossa mentoria, do que eles podem vir a encontrar. Lógico que não dá para falar tudo no podcast, mas é para ter uma noção e esperar os nossos alunos aí só escolhendo direito penal e trabalho. Só isso. Trabalho, né? O E no sentido de O. Que nós estaremos lá esperando a todos. Tem um Instagram? @professorarerufino10, tá? O número 10. Então, @professorarerufino10, o número 10. Espero vocês. E o meu, vai de penal, @vai de penal. Não é vá, não, é vai de penal, tá bom? Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Obrigada, Rê. Um beijo. Obrigada, Mar. Beijo. Tchau. Tchau.